Então estamos aqui para mais um encontro nosso terceiro encontro. Eu quero começar dizendo obrigado pelo carinho, pelo apoio. É bom, né? Sentir carinho é muito bom. E nós vamos então continuando esse encontro nosso, que como eu havia dito lá no início, no primeiro vídeo, meu objetivo não é dar aula, não é dar palestras. Já fiz muito isso na minha vida, mas dei uma parada. Quem sabe um dia eu volto. O dia que eu voltar vocês vão saber. Mas eu dei uma parada assim. As pessoas que vivem próximas a mim sabem que eu tinha um projeto, eu estava esperando isso acontecer e aconteceu. Que é o meu filho, o Gabriel Emanuel. Então, hoje eu preciso me dedicar a ele, né? Mas deixar de evangelizar, jamais. Inclusive, que testemunho eu vou dar para o meu filho, né? Meu filho tem que crescer aprendendo que é necessário evangelizar. Então, por isso que nós vamos continuar nessa sequência de vídeos, que se lembrem o que eu falei, é semeando. Estou jogando sementes. Estou acreditando que vocês estão pegando a Bíblia e estão lendo. Eu estou acreditando nisso, hein? Então é nesse sentido que a gente vai começar. Quando um rapaz chama uma moça para sair, o que ela faz? Ela se prepara, às vezes dias, para esse momento. Ela pensa na roupa que vai usar, ela pensa no cabelo que vai usar, ela pensa na maquiagem, ela pensa no sapato que vai combinar com a roupa, na bolsa que vai combinar com o sapato. Ela pensa em muitas coisas. Ela vai sondar quais são os assuntos que ele gosta, para ela poder ter o que conversar com ele. O rapaz também vai se preparar para esse momento. Ele vai tentar descobrir qual é a comida que ela gosta, para levar ela num lugar que ela gosta, que é para causar uma boa impressão, né? Também vai tentar descobrir quais são os gostos dela, para também poder ter assunto, né? Há um preparo para esse momento. Quando nós vamos nos encontrar com Deus através da palavra, nós também precisamos nos preparar. E como é que a gente se prepara? Através da oração, chamando o Espírito Santo para que ele venha em nós. E assim a gente possa ser um terreno fértil para essa palavra, para que essa palavra possa criar raízes em nós e para que ela possa produzir frutos. Então vamos rezar? Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém? Então hoje nós vamos mais objetivamente entrar na carta de Gálatas. Estou de Bíblia na mão, porque é impossível falar de Bíblia sem Bíblia na mão, né? A Bíblia deveria ser uma coisa que nos acompanha sempre, e hoje fica mais fácil ainda, porque hoje dá para baixar a Bíblia no celular, dá para baixar a Bíblia no tablet, dá para baixar a Bíblia até em relógio, né? Já tem relógio que dá para fazer isso, né? Então uma desculpa para não levar a Bíblia ao longo do dia fazer algumas paradinhas para ler um pouco essa palavra. Então nós vamos começar a carta aos Gálatas, óbvio, no capítulo 1, e eu queria ressaltar alguns versículos para que a gente vá ao longo dessa semana meditando. Então primeiro eu quero pegar de cara o versículo 4. Versículo 4 está escrito assim: se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, a fim de nos livrar do presente mundo mau, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Primeira coisa, glorificar a Deus sempre. Tudo que vamos fazer, São Paulo nos mostra, precisamos começar glorificando a Deus. Coloque Deus à frente de tudo que você vai fazer. Glorificar a Deus não é abrir a boca e dizer glória a Deus, amém, glória, louvores e glórias a ti, Senhor. Não, isso é uma forma de glorificar a Deus, mas essa não é a verdadeira glorificação a Deus. Verdadeira glorificação a Deus está em colocar Deus à frente de tudo que eu faço.
São Paulo nos chama a atenção para isso nesse pequeno versículo. Glorificar a Deus sempre. Comece tudo que você faz glorificando a Deus. Se você assume isso na tua vida, como São Paulo o fez, você foge de mentiras, você foge de contendas, você foge do que é mal. Você vai, como ele nos diz no versículo, deixando esse mundo mal que nós vivemos e muitas vezes criamos para trás, e vamos abrindo um espaço para a chegada do mundo messiânico, o mundo da graça, o mundo que nosso Senhor Jesus Cristo preparou, prepara e continua preparando para cada um de nós. Então no versículo 4 de cara ele já nos diz isso: glorificar a Deus em tudo. Tudo que vou fazer começa a glorificar a Deus. Mas glorificar a Deus em palavras? Sim, mas principalmente em atos, em posturas. Então de cara no versículo 4 do primeiro capítulo, São Paulo já nos diz isso: glorifique a Deus. Assim você diz não ao mundo mal que nós muitas vezes semeamos, e você vai dizendo assim, esse mundo de graça, esse mundo messiânico que o Senhor prepara para cada um de nós. Em seguida nós vamos agora pular para o versículo 10. É porventura o favor dos homens que agora o busco, ou o favor de Deus? Ou procuro agradar aos homens? Se eu quisesse ainda agradar aos homens, não seria servo de Cristo. Lembra que no último encontro nós falamos que para Paulo, Cristo é o centro de tudo. Eu até na época aproveitei e mencionei que uma boa pregação, ela é ABC, autêntica, breve e cristocêntrica. Se eu abraço a Cristo, eu abraço 100%. É 100, não é 99,9, é 100. Então se os homens vão ficar contra mim, desculpe, é um problema destes homens que ficam contra mim. Porque eu vou viver defendendo o Cristo que habita em mim pela minha fé. Aquele sacrário que está lá na igreja é muito bonito, é maravilhoso, é divino, da minha paróquia é lindíssimo. Por toda a simbologia de fé que ele me traz na sua estrutura, mas principalmente pelo que está dentro dele. Mas o verdadeiro sacrário sou eu. O verdadeiro ostensório sou eu, que saio dali pelo mundo levando o Cristo vivo através da minha vida. Eu sou o verdadeiro ostensório. Mas se eu não tiver 100% com esse Cristo, eu não estou apresentando a verdadeira face de Cristo. Então São Paulo diz isso: Cristo é o centro de tudo, eu estou aqui para servi-lo, para agradá-lo, para ser fiel a ele, não aos homens. Quantas vezes a gente se cala para não ficar mal com fulano, com ciclano, porque fulano falou um negócio que é contra a minha fé, mas aí eu não vou falar, vai virar contenda, aí vai virar, e eu não defendo a minha fé. Eu perco as oportunidades de apresentar o verdadeiro Cristo. É isso que São Paulo nos fala nesse versículo 10. Nós vamos pular agora para o versículo 15. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça, houve por bem revelar em mim o seu filho, me interessa mesmo 15. Quando, porém, aquele que me separou desde o seio materno e me chamou por sua graça. Vaidade de lado. Total. Eu não estou no serviço a Deus porque eu sou bom. O padre me chamou para ler na missa. Ele me notou porque ele percebeu que eu sou bom. Nossa, o padre me chamou para ser ministra da Sagrada Comunhão. Sabe por quê? Porque ele percebeu que eu sou uma pessoa legal, bacana. O padre me chamou para ser ministra da Consolação e Esperança, porque ele percebeu que eu sou um testemunho na minha paróquia. Não.
Não. Nós somos chamados pela graça de Deus e não por nosso mérito. E vamos ser honestos. Eu digo muito isso lá no meu grupo de oração, onde eu sirvo como coordenadora. Eu digo para eles que eles podem ter certeza que eu sou a mais pecadora dali. Porque ele me chamou pela graça dele, porque ele quer justamente que ele perceba que tudo que acontece não é por meu mérito, mas é pela graça dele. Porque eu não seria capaz de operar as maravilhas que ele opera dentro daquele grupo de oração. É ele quem faz. Então, para servir a Cristo, vaidade de lado. Porque nós estamos aqui exclusivamente pela graça de Deus, pelo amor que ele tem por cada um de nós. Porque se fosse assim, ele vendo nossas falhas não nos chamaria. Mas ele é misericórdia, ele é amor. Então nós vamos pular agora para o versículo 23 e 24. Apenas ouviam dizer: quem outrora nos perseguia, agora evangeliza a fé, antes devastava, e por minha causa glorificavam a Deus. Apenas ouviam dizer: quem outrora nos perseguia, agora evangeliza a fé, que antes devastava, e por minha causa glorificavam a Deus. Testemunho. Palavras vazias não levam a nada. Se você não mostra ao mundo, se você não mostra às pessoas que você vive um processo de conversão dia a dia, as pessoas não vão reconhecer o Cristo no teu discurso, porque não vão reconhecer nas tuas atitudes e na tua vivência. E São Paulo mostra isso dele. Ele tem o testemunho da conversão dele para dar. Lembra que a gente também falou disso da última vez? Ele era o cara que perseguia cristãos. Então é um testemunho forte demais. O homem que perseguia cristãos hoje prega o Cristo. E vive de acordo com o que Cristo deixou. Testemunho sempre, não há conversão sem testemunho. E a partir do momento que eu vivo a experiência desse testemunho, eu tenho que evangelizar. Evangelizar através de discurso, evangelizar através de atitudes. Como assim? Alguém vem e fica te provocando, e fica te provocando, e fica te provocando, e você devolve para essa pessoa palavras de amor, palavras de paz. As pessoas vão dizer: meu Deus, que transformação é essa? E essa transformação é diária. Eu não vou mentir, não fiquem chateados comigo. Eu não acredito naquela frase: eu me converti. Isso não existe. Eu abracei a fé, sim, mas eu me converti, não. Porque a nossa conversão é um processo diário. Nós estamos nos convertendo até o fim da nossa vida, até o último suspiro. E é glorificar e testemunhar a Deus, e não testemunhar a mim. Agora que eu me converti, eu sou capaz de orar e curar doentes. Não, porque ninguém cura doentes, só quem cura é Deus. Você é instrumento da cura de Deus. Não é você quem cura. Deus te usa, mas quem cura é Ele. Amém? Vamos ao capítulo 2. Hoje vamos ver o 1 e o 2. Capítulo 2 eu quero pegar de cara o versículo 2. Capítulo 2, versículo 2. Subi em virtude de uma revelação e expus-lhe em forma reservada aos notáveis o evangelho que prego entre os gentios, a fim de não correr nem ter corrido em vão. Esse trecho é de uma riqueza sem tamanho. Paulo era um homem de uma cultura sem tamanho. Já vimos isso. Abraçou a fé num radicalismo lindo e espetacular. Mas não se sentiu o rei da cocada preta. Não se sentiu o dono da situação. Ele tinha a humildade de buscar aqueles que ele considera notáveis, os três pilares da igreja primitiva: Pedro, Tiago e João, para prestar-lhe contas do que ele vinha fazendo, do que ele vinha anunciando. Obediência
pela fé. A que isso leva? União, unidade, uma igreja que caminha unida, uma igreja que prega uma única verdade, uma igreja que vive um único Cristo. Olha que testemunho. Quantas vezes a gente é tentado no nosso dia a dia a querer fazer as coisas da nossa cabeça, esquecendo que dentro da nossa paróquia tem um pároco, esquecendo que nós temos muitas vezes um coordenador dentro dos nossos grupos. Não podemos fazer as coisas de loucura, as coisas têm que ser conversadas, as coisas têm que ser dialogadas. Olha o testemunho que São Paulo nos dá, o testemunho da unidade pela obediência. Ele poderia ter dito: poxa, eu vi o Cristo apareceu para mim, falou comigo, me foi revelado, eu tenho todo esse conhecimento que eu trouxe lá do Gamaliel, da minha cultura judaica, etc, etc. Não tem que dar satisfação para ninguém, vou pregar e vou pregar. Não. Ele buscou. Pedro, Tiago e João buscavam para dar contas daquilo que fazia, para que houvesse aquela unidade. Lindo isso. Eu acho lindo. Vamos ao versículo 8. Pois aquele que estava operando em Pedro para a missão dos circuncisos, operou também em mim em favor dos gentios. Quem são os circuncisos? Judeus. Quem são os gentios? Não judeus. Esse versículo nos fala de uma coisa muito legal: universalidade da graça. Cristo veio para todos. Se o Cristo veio para todos, quem sou eu para fazer, discriminação de pessoas? É para todos. Então, se eu vou testemunhar, se eu vou pregar, eu vou testemunhar, vou pregar para todos. E tenho que assumir que essa graça também é para mim. Chega daquela falsa humildade: não, eu não sou digno, não, eu não sou capaz. Isso não existe. Você não é digno realmente, eu não sou digna realmente. A gente reza isso na missa todo dia: Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada. Mas dizei uma só palavra e seria salvo. É a graça de Deus, não é a minha dignidade. Então, nesse versículo 8, nós temos a universalidade da graça. Aí nós pulamos agora para o versículo 11 a 14. Versículo 11 a 14. Mas quando Cefas, Pedro, veio a Antioquia, eu o enfrentei abertamente, porque ele se tinha tornado digno de censura. Com efeito, antes de chegarem alguns vindos da parte de Tiago, ele comia com os gentios, mas quando chegaram, ele se subtraía e andava retraído com medo dos circuncisos. Os outros judeus começaram também a fingir junto com ele, a tal ponto que até Barnabé se deixou levar pela sua hipocrisia. Mas quando vi que não andavam retamente segundo a verdade do Evangelho, eu disse a Pedro diante de todos: se tu, sendo judeu, vives à maneira dos gentios e não dos judeus, porque forças os gentios a viverem como os judeus. Pedro era o chefe, a cabeça naquele momento. Pedro era para aquele momento o que Papa Francisco é hoje para nós. Quando Paulo vê Pedro dar uma escorregada, dar uma vacilada, não tem essa de: não, ele é o chefe, eu não posso ir lá. Pode sim. Isso é ter Cristo como centro. Aqui ele confirma o que ele falou antes: eu sirvo a Deus e não aos homens. Não posso me preocupar se estou agradando ou não aos homens. Eu tenho que me preocupar em agradar a Deus. Veja como Paulo é coerente, como nos chama a ser coerente. A fé tem que ser coerente. E agora nós vamos ao versículo 20. Que nos diz assim: é um dos meus versículos preferidos na Bíblia. Eu tenho paixão por esse versículo. Já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. Minha vida presente na carne, eu a vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Lembra do que eu falei? Assumir 100%?
é 100%. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Tudo em mim tem que cheirar a Cristo. Eu tenho que exalar o perfume de Cristo. Eu tenho que exalar o perfume da sabedoria do Espírito Santo. Eu tenho que exalar o perfume do amor. Eu tenho que exalar o perfume da graça. Já não sou eu quem vivo, é Cristo quem vive em mim. Eu abracei a fé. Eu vivo aquilo que Deus quer. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Obrigado por a gente poder partilhar mais esse momento. Eu, em particular, uso a Bíblia de Jerusalém. Tá? É a minha preferida. Eu uso muito a Bíblia de Jerusalém. Temos ainda, o marido está aqui passando a ajuda, né? A Bíblia Ave Maria, também muito boa. Temos a Bíblia Teb, que eu também gosto muito, mas não a Teb que se vende agora, que é uma pequena. Eu gosto da Teb, que antigamente era Teb, é Tradução Ecumenique de la Bíblia, então ficou Tradução Ecumênica da Bíblia, dessa grossura. Por que eu gosto delas? Por causa do rodapé. Rodapé de Bíblia é para ser lido, não é enfeite. E esses são os melhores rodapés que tem. É a Bíblia de Jerusalém e a Teb, a versão antiga, que é dessa grossura, que é Tradução Ecumênica. Então a Teb, ela faz comentários dentro do cristianismo, dentro do judaísmo e dentro do islamismo. Então é muito interessante. Leiam o rodapé de Bíblia. Amém? Até a próxima, com a graça de Deus. Que Deus os abençoe hoje e sempre. Amém.